será que o sistema que a gente instituiu de tributação da renda corporativa ele faz sentido com o nosso processo de implementação do capitalismo industrial? Porque foi isso que nas outras jurisdições foi determinante para o perfil de tributação da renda corporativa, né? E uma coisa interessante é que a nossa industrialização no Brasil foi tardia, né? A gente já tinha alguns avanços antes de 1930, mas ele começou efetivamente a partir de 1930 e acelerou em 1950. Ali com o Juscelino, né? 50 anos em 5. Exatamente. Com o Juscelino, 1950, que quando começou Brasília, a ficar... né? Ali na Exatamente. Foi aí que surgiu a tributação. Quando começou a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica no... Em 1922, o imposto de renda foi instituído no Brasil. Antes, a gente já tinha uma tributação de rendimentos, mas não era tributação da renda, porque era tributação de rendimentos provenientes de patrimônio, tipo décima urbana, que eram os rendimentos de locação. E décima cedular, a gente já tinha essas coisas. E aí, em 1922, foi instituído o imposto de renda mais aproximado, né, do que a gente tem hoje, né, que incide sobre a renda líquida apurada anualmente. Uma coisa interessante do nosso sistema foi que, quando o imposto de renda foi instituído, isso não significou automaticamente o fim da tributação de rendimentos. Então, a décima urbana, a décima cedular continuaram, o que foi até um contexto em que o imposto de renda foi muito criticado. Tem até nem sei se eu vou fazer aqui uma referência criticável, talvez sim, Monteiro Lobato, que é uma figura agora controversa. Hoje não era controvérsia. Não, mas assim, porque na época ele publicou um conto que fazia um paralelo entre aqueles liliputianos das viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, com o imposto de renda no Brasil. E a ideia era, o Brasil era o Gulliver, né, que era o gigante, quando chegou lá em Lilliput, na ilha de Lilliput. E os liliputianos, que eram os piquititinhos lá, que eram extremamente briguentos e que derrubaram o Gulliver, eles eram entidades representativas da força do Estado que não deixava o Brasil florescer. Então, ele fez meio que um conto para reclamar do imposto de renda. O Brasil está amarrado ali nas cordas. Exatamente. E isso porque foi muito criticado na época da instituição do imposto de renda, a conveniência de uma imposição dessa natureza, diante do fato de que o Brasil ele ainda não tinha ele não produzia tanta riqueza. Ele ainda estava em um processo de crescimento. E uma coisa interessante é que o nosso processo de industrialização, ele só começou a se manifestar de uma forma mais significativa depois da instituição do imposto de renda. Quando em outras jurisdições foi ao contrário, a industrialização começou e aí veio o imposto de renda. Aqui, 22 imposto de renda e 1930 em diante só deu uma acelerada mesmo em 50, aí sim industrialização. Então isso é uma particularidade do nosso sistema do ponto de vista histórico. Fora isso, a industrialização no Brasil, o processo de industrialização veio com um processo de agravamento das desigualdades sociais. Tem um trabalho até do Simon Kuznets, acho que você já deve ter lido. Kuznets, Kuznets. O sobrenome eu conheço. O Piketty cita muito. O Piketty cita muito ele. Ele é um pesquisador norte-americano que fala muito de desigualdade e tal, e tem um artigo dele que fala que todo o processo de industrialização vem associado
com um processo de agravamento de desigualdade. Na verdade, é toda mudança ali, né? Porque a industrialização, ela presume essa coisa da segmentação setorial, da especialização, e ele diz que isso tem uma tendência, por natural, de levar ao agravamento de desigualdades, a prover mais renda para determinados segmentos e menos renda para outros. Principalmente quando você coloca o processo de industrialização num panorama geral, ou seja, indústria de um lado, campo do outro. E aí você tem uma disparidade enorme. Até mesmo porque, em favor do enriquecimento dos segmentos industriais, você tem as novas tecnologias surgindo. Então, aqui a produtividade incrementa pra caramba e o campo fica meio estagnado. Então, ele fala que todo o processo de industrialização vem com esse efeito colateral de agravamento de desigualdades sociais. Também com a tecnologia. Então, está crescendo e quem está aqui está colhendo os frutos dessa revolução tecnológica. Como foi no começo da Revolução Industrial, está acontecendo a mesma coisa na Revolução Tecnológica, possamos dizer assim, que a gente ainda está vivendo, né? Hoje a gente pode dizer que o nosso modelo de tributação da renda, né, essa coisa da pessoa jurídica e tudo, é integrativo? Sim. Hoje a gente pode dizer, mesmo sem ter essa coisa transparente, é integrativo. É integrativo por conta da isenção dos lucros e dividendos.